A menina recebe um aviso do pai em um sonho à meia-noite, e quando cavam o esgoto, todos descobrem uma verdade dolorosa. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Um trovão estrondou quando o relógio marcou 3 horas da manhã. Marina se levantou de um salto. Kay viu o bueiro na frente da casa. Marina, você vai ver, você vai ver. A voz sussurrada ainda ecoava nos ouvidos da menina. Não era a voz de ninguém estranho. Era a voz do pai que ela nunca conheceu, mas que vinha aparecendo em seus sonhos já era a 4ª vez só naquele mês. O rosto dele era turvo sob os relâmpagos, suado, e a boca repetia sem parar aquela mensagem estranha. A menina de 12 anos arfava no escuro. A chuva batia forte contra a janela de vidro. O quarto estava gelado, o abajur piscava como se estivesse prestes a apagar. Marina abraçou o travesseiro, olhou ao redor, o coração descompassado. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Sua mãe, Dona Laura, surgiu na soleira, com o rosto frio como pedra. Os olhos dela pareciam vazios, sem qualquer brilho. Teve outro sonho? Ela perguntou, com a voz monótona e vazia, como se estivesse lendo um texto. Marina assentiu, ainda olhando fixamente para a sombra da mãe, coberta por um manto preto. Foi o papai. Ele disse, ir para cavar o bueiro. O bueiro na frente da nossa casa. Marina gaguejou. Um silêncio assustador se seguiu. Então, de repente, a voz de Laura se elevou. Que obsessão é essa, Marina? Seu pai está morto. Foi um acidente. Entendeu? Eu não me lembro. Eu nunca o vi. Marina murmurou. Laura entrou no quarto. Cada passo parecia esmagar o peito da menina. Os olhos da mãe se tornaram ferozes, os lábios tremiam. Escute bem, ela se curvou, ficando cara a cara com a filha, a voz saindo entre os dentes. Não fale mais naquele nome nesta casa. Está me ouvindo bem? Marina recuou, encostando na parede. A voz dela tremia. Mas, e se eu sonho com ele, e talvez ele? Pá! O tapa ecoou no silêncio da madrugada como um tiro. Cale a boca. Laura rosnou. Não pense que eu não sei o que você está tentando fazer. Sonhos? Isso é coisa da sua mente doente. Marina segurou o rosto, os olhos ardendo. Eu só queria saber em quem era meu pai. Sem responder, Laura abriu a gaveta, tirou uma cartela de comprimidos brancos. Tome. A voz dela era firme. Você precisa dormir. E se continuar com essas baboseiras, e amanhã eu levo você ao Dr. Ferreira. Entendeu o que eu disse? Marina olhou os comprimidos, depois olhou para a mãe, engasgada. A senhora não me ama. Algo passou pelo rosto de Laura, raiva, pena e nada. Por fim, ela apenas disse. Ninguém consegue amar uma criança que vive no mundo da fantasia. Ela se virou e bateu a porta. Marina ficou sentada em silêncio. A chuva continuava como agulhas caindo sobre o telhado velho de zinco. Com a mão trêmula, ela abriu a janela. O vento frio soprou por entre seus cabelos. No quintal, a tampa do bueiro permanecia imóvel sob a luz dos relâmpagos. Algo lá embaixo parecia chamá-la. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado. Marina acordou com um peso cansado nos ombros. Na cozinha, Dona Laura preparava café. O aroma se misturava com o som do rádio transmitindo as notícias matinais. O tempo severo continua na região de São Paulo. As autoridades recomendam que a população evite sair à noite. Quer ovo? Perguntou Laura, com a voz monótona. Marina não respondeu. Ela apenas serviu um copo de leite, olhando em silêncio para a mãe. Aquela mulher que ela chamava de mãe, a cada dia, parecia mais uma estranha. Sem carinho, sem compreensão. Apenas controle. A senhora tem alguma foto do casamento com o papai? Marina soltou, de repente. A colher caiu no chão. Laura se virou, o rosto pálido. Você começou de novo.
É só que, e eu nunca vi nenhuma foto do meu pai. Não há molduras com ele. Nenhum papel, nada. Nem mesmo sei o sobrenome dele. Laura apertou os punhos. Pare de fuçar. Já disse que ele morreu. Você era um bebê de colo. Foi um acidente horrível, e eu não quero lembrar disso. Entendeu? Marina não respondeu. Levantou-se em silêncio. À tarde, Marina ficou sozinha na pequena biblioteca da casa. A luz atravessava a cortina fina, iluminando o pó sobre as prateleiras. Ela folheava um álbum antigo que havia encontrado escondido no depósito. Mas só havia fotos da mãe sozinha. Nenhuma do pai. Nenhuma com alguém chamado André. Drim. A campainha soou. Dona Laura foi atender. Marina prendeu a respiração, espiando pela fresta da porta. Era o Sr. Antônio, o vizinho idoso que morava a 3 casas dali. Cabelos totalmente brancos, bengala nas mãos, rosto enrugado mas olhos vivos. Dona Laura, ele disse devagar, ontem à noite vi a menina na janela. Chuva, vento forte. Ela olhava fixamente para o bueiro. Senhor Antônio, eu não tenho tempo para essas bobagens. Não tente esconder, ele deu um passo para trás, a voz ficando mais grave. Eu sei da história. Conheci o pai da menina. Sei o que ele fazia antes de desaparecer. Laura apertou a moldura da porta. Saia daqui, Antônio. Se continuar com essas ameaças, eu chamo a polícia. Queive o bueiro, e você verá que ele nunca saiu dessa casa. Ele finalizou, os olhos mirando direto Marina atrás da cortina. Naquela noite, Marina se enfiou no quarto. Nas mãos, um papel rabiscado. Não confie em ninguém. Queive o bueiro. Seus pais foram traídos. Abaixo da frase, uma assinatura tremida, Antônio Moreira. O vento voltou a soprar. Marina suspirou, deitou-se e esperou até ouvir os passos da mãe sumirem pelo corredor. Na mente dela, outra vez, a voz do pai. Você vai ver, e você vai ver. Marina ficou parada na cadeira de madeira junto à janela, os olhos fixos na parede mofada onde o corredor se encontrava com a sala. Já se passaram 3 dias desde o último sonho. 3 dias sem a voz do pai em sua cabeça, mas um vazio cada vez mais denso, sufocante. Ela sussurrou. Mãe, qual é o nome completo do pai? O som da frigideira fritando o ovo na cozinha parou. Dona Laura não se virou. André. Só André? Não me faça repetir, Marina. Eu só queria saber o sobrenome dele. Queria anotar no meu diário. Ela desligou o fogão, limpou as mãos no pano de prato. Virou-se com os olhos carregados de raiva. Não precisa saber. Escreva o que quiser, mas não envolva esse nome. Por que a senhora odeia tanto ele assim? A pergunta fez Laura congelar. 1 compasso. 2. Então a voz dela ficou afiada como lâmina. As pessoas não odeiam os mortos, Marina. Elas apenas aprendem a esquecer. Naquela tarde, quando a mãe saiu para comprar remédios, Marina entrou silenciosamente no antigo escritório cômodo que vivia trancado. Ela havia furtado a chave do bolso do casaco da mãe no dia anterior. Mas a chave não encaixava. O trinco, no entanto, era velho e enferrujado. Um pedaço de arame, uma pequena chave inglesa emprestada do seu Tiago, o mecânico da rua, e um clique seco soou. A porta se entreabriu. Poeira. Paredes manchadas pelo tempo. Estantes de livros desorganizadas. Uma escrivaninha coberta por um lençol. Tudo parecia congelado no tempo, parado havia 10 anos. Marina entrou, o coração disparado. Puxou o pano da escrivaninha. Embaixo havia um monitor antigo da IBM, um teclado com uma das bordas rachadas, e uma foto virada para baixo. Ela virou a foto. Não era uma imagem do pai. Era da mãe, ao lado de outra mulher, ambas segurando um tubo de ensaio. Os rostos estavam desfocados, sem muitos detalhes. No verso da foto, lia-se:
Cecília e Laura, experimento número 42, março de 2012. Marina murmurou. Cecília. Ela não ouviu a porta abrir. Até sentir a mão gelada da mãe apertar seu ombro. O que você está fazendo aqui? Marina se virou num susto, derrubando o porta-retrato no chão. Mãe, a senhora voltou cedo. Quantas vezes eu já disse? Dona Laura gritou, os olhos esbugalhados de raiva. Você não pode entrar nessa sala. Nunca. Eu vi a foto, queria saber quem é o Cecília. Outro tapa atravessou o ar. Nunca mexa com o passado. Ela berrou, ofegante. Isso morreu, Marina. Isso já morreu faz tempo. Marina caiu no chão. Gritou entre lágrimas. Se ele está morto. Então por que a senhora nunca teve nenhuma foto dele? Por quê? O rosto de Laura endureceu. Ela sussurrou, sem mais raiva, como se falasse sozinha. Porque sem provas não há lembranças. E sem lembranças não existe verdade. Então ela virou-se, fechou a porta, não trancou, mas também não disse mais nada. Naquela noite, Marina não jantou. Ficou trancada no quarto, encolhida debaixo das cobertas, tentando conter o choro. Houve uma batida leve na janela. Era a voz do Sr. Tiago, o vizinho da casa ao lado. Marina? Está tudo bem aí, menina? Ela enxugou as lágrimas e foi até a janela. Ouviu Antônio te dizer algo outro dia, era sobre seu pai? Ele morreu. Caiu da escada. Seu Tiago franziu o senho. Eu sei. Fui o primeiro a encontrar o corpo dele. Mas foi estranho. Estranho, como assim? A marca da queda parecia ter sido empurrada. Mas ele morava sozinho. Eu já fui policial, Marina. Tem coisas que a gente vê mas não pode afirmar sem provas. A menina engoliu seco. O Sr. Antônio disse que meu pai não morreu por acidente. Seu Tiago assentiu. Eu acredito nele. Antes de morrer, ele me disse, Laura não é quem pensamos que é. Na época, achei que era coisa de velho ranzinza. Mas hoje. Ele parou. Endureceu o tom. Se você precisar de um adulto do seu lado, venha me procurar. Não confie completamente em ninguém. Nem mesmo na sua mãe. No dia seguinte, a escola estava quase vazia por causa da tempestade e dos alertas de clima severo. Marina ficou na biblioteca, pesquisando o nome ou Cecília Soares. Os sites acadêmicos de institutos brasileiros retornaram poucos resultados. Uma doutora em Biologia de Tecidos Humanos, que trabalhou no Instituto Nacional de Pesquisas Biológicas em Campinas. Os registros pararam em 2013. Sem explicação. Ela anotou no caderno. Cecília, amiga da mamãe? Colega de trabalho? Ainda naquele dia, Marina deu a volta na casa e foi até os fundos, onde havia um antigo bueiro de concreto coberto por era. Ela usou uma barra de ferro para afastar os galhos e observou atentamente. A boca do bueiro estava coberta por uma tampa de ferro fundido, enferrujada, sem tranca visível. Ela sussurrou. Pai, o senhor está aí embaixo, não é? Um vento gelado passou pela gola da blusa, fazendo-a estremecer. Naquela noite, o jantar foi tão silencioso quanto sempre. Marina perguntou. Mãe, a senhora já trabalhou num instituto de pesquisa, né? Laura assentiu. Com alguém chamada Cecília Soares? A mão dela parou no ar. Onde você ouviu esse nome? Encontrei uma foto da senhora com ela. Pensei que tivesse queimado todas. Por que queimar as fotos? Porque lembranças falsas não valem a pena ser guardadas. Então o papai também era uma mentira? Dona Laura olhou para Marina por muito tempo. No olhar sempre gelado dela, passou algo diferente. Dor. Arrependimento? Ela sussurrou. Seu pai era brilhante, e brilhante demais para continuar vivo. Antes de dormir, Marina viu a mãe sentada sozinha na varanda.
Os olhos dela encaravam o escuro, vazios. Um relâmpago cortou o céu, iluminando seu rosto pálido como cera. Marina virou o rosto. Mas não dormiu. Por dentro, havia uma tempestade, raiva, medo e uma desconfiança que ela nem sabia como nomear. Na manhã de quinta-feira, o céu ainda estava encoberto. A luz do sol mal passava por camadas espessas de nuvens cinzentas, pairando sobre os subúrbios de Campinas. Marina ficou parada diante do portão da casa do Sr. Antônio Moreira, uma casa de madeira, cercada de flores silvestres ao redor da cerca. Ela já tinha voltado ali 3 vezes, sempre hesitando. Mas hoje, tomou coragem e apertou a campainha. Ting-tom. Alguns minutos depois, a porta se abriu. O rosto enrugado do Sr. Antônio apareceu, apoiado em uma bengala de madeira escura. Os olhos dele ainda brilhavam, mesmo com o corpo tremendo pela idade. É você. Marina disse baixinho. Ah. Marina. Ele assentiu devagar e abriu a porta. Entre, está prestes a chover. Na pequena cozinha, com cheiro de chá de hortelã e livros antigos, Marina sentou-se diante dele. Na mesa, um prato com biscoitos polvilhados com açúcar e 2 xícaras de chá ainda soltando fumaça. Eu me lembro do que o senhor disse outro dia. Marina começou. O senhor disse que meu pai não desapareceu por causa de um acidente. O senhor Antônio apertou levemente a xícara, olhando pela janela. O vento assobiava de novo pelas árvores do quintal. Sim. Ele assentiu. E se eu morrer antes da hora que Deus escolheu, e você já vai saber o motivo? O senhor está sendo ameaçado? Ele riu seco. Ninguém ameaça um velho de 73 anos. Mas a verdade pode matar. Marina apertou as mãos sobre as pernas. Então, e quem era meu pai? O que ele fazia? Antônio suspirou. Seu pai, André Santos, era um gênio. Um biólogo molecular que trabalhava para o Ministério da Defesa do Brasil. A menina ficou em choque. Ministério da Defesa? Isso mesmo. Ele e sua mãe, Cecília Soares, eram 2 dos principais pesquisadores do projeto Gênesis. Marina inclinou a cabeça. Gênesis? Um projeto de clonagem biológica do governo. O objetivo, criar réplicas humanas perfeitas a partir de pessoas reais. Não era clonagem como nos filmes de Hollywood. Eram tecidos vivos, com personalidade, memória e reflexos programáveis. Como e robôs biológicos? Não. Nada de robôs. Eram humanos criados a partir de células tronco humanas. Marina engoliu em seco. E meus pais se envolveram nisso? No início, eles acreditavam que o projeto poderia ajudar a medicina a curar doenças, substituir tecidos danificados. Mas depois, descobriram que o exército estava testando a criação de unidades vivas só para controle e manipulação. Seu pai quis sair. E então ele desapareceu. Não só ele. Cecília também. Os 2 se afastaram do projeto de forma repentina. Depois sumiram por completo. Disseram que foi um acidente. Mas eu nunca acreditei. Por quê? O senhor Antônio parou e olhou direto para Marina. Eu vi os 2 na última noite antes de partirem. Eles levavam uma caixa térmica, embaixo de chuva, com os rostos tensos, assustados. E eles pararam na frente do bueiro da sua casa. A menina arregalou os olhos. O bueiro? Sim. Depois disso, nunca mais os vi. Meses depois, uma mulher voltou a morar naquela casa dizendo ser esposa de André. Mas ela não era a Cecília. Não era a mesma mulher. Marina ficou sem palavras. O senhor acha que ela é quem? Não tenho certeza. Mas ela nunca envelheceu. 10 anos se passaram sem uma ruga nova, sem doença, sem cansaço. E o olhar dela? Ele estremeceu. O olhar daquela mulher era vazio. Como se por dentro não houvesse nada vivo. 1 hora depois.
Marina saiu da casa do Sr. Antônio com a mente em tumulto. Pai era cientista. Mãe era especialista em clonagem. Projeto Gênesis. Desaparecimento. O bueiro. E a mulher que mora com ela e não é a mãe? Naquela noite, com o vento balançando as cortinas, Marina pegou uma lanterna e saiu em silêncio para o quintal. A chuva tinha parado, mas a terra ainda estava encharcada. Ela se agachou, passou as mãos ao redor da boca do bueiro, tentando soltar a parte do cimento já rachada. De repente, passos soaram atrás dela. "O que você está fazendo aí?" Era Dona Laura. Marina se virou depressa, escondendo a lanterna atrás das costas. "Eu só queria tomar um ar. Com esse frio." A voz dela era cortante como aço. "Eu não consegui dormir." Ela se aproximou. "Ou teve outro daqueles sonhos com o seu pai?" Marina ficou em silêncio. A mulher olhou para a tampa do bueiro. Um brilho de desconfiança surgiu nos olhos dela. "Foi alguém que falou com você, não foi? Antônio? Ele mora logo ao lado, não é? Ele só me contou algumas coisas." "Que coisas?" Ela rosnou. "Sobre o papai. Sobre a última noite dele." Mais um tapa. Marina caiu no chão lamacento. Não acredite nas palavras de um velho louco. Antônio está brincando com fogo. Ele não faz ideia do que espera por ele se continuar falando. Ele só quer me ajudar. Marina chorava. "Eu tenho o direito de saber a verdade." "Não, você não tem direito nenhum. Ninguém tem direito à verdade. Às vezes, a verdade deve ser enterrada." Ela se virou, deixando Marina caída no meio do quintal, o rosto sujo de barro, o coração disparado, as lágrimas se misturando à água da chuva ainda acumulada. Na manhã seguinte, um telefonema para a escola fez Marina congelar. O Sr. Antônio faleceu. A voz da diretora estava embargada. Caiu da escada. Foi uma queda muito forte. Nós sentimos muito. Marina não ouviu mais nada. Seus ouvidos se fecharam. Ela desligou o telefone, saiu correndo da sala de aula e disparou em direção à casa dele. A polícia já havia isolado o local com fitas amarelas. Um perito segurava uma caixa de papelão com pertences pessoais. Marina, ofegante, segurou-se na cerca. "Sinto muito, você não pode entrar", disse um policial. O crachá no peito dizia: "O oficial Rafael Ferreira." "Eu era amiga do seu Antônio." Marina gritou. "Ele não caiu. Alguém empurrou ele." O oficial Ferreira franziu a testa. "Você tem alguma prova?" "Não, mas ele me avisou. Ele disse que estava com medo." "Acidente é acidente", menina, respondeu o policial, com a voz calma, porém firme. "Não há sinais de invasão. Nenhum vestígio suspeito. É melhor você voltar para casa." Marina recuou, tremendo. Um olhar a observava à distância, através do vidro de um carro estacionado na esquina. Dona Laura. Sentada no banco de trás, os olhos vazios dela pareciam atravessar Marina como uma lâmina. Naquela noite, Marina entrou no quarto em silêncio e escreveu às pressas no diário. Eles silenciaram o Sr. Antônio. E talvez a mulher que está comigo não seja minha mãe. Amanhã, vou fazer o que o sonho mandou. Vou cavar o bueiro. O telefone tocou exatamente às 7 horas da manhã seguinte. Marina estava sentada na cozinha, mexendo o leite com a mão trêmula, os olhos inchados de insônia. Dona Laura estava à sua frente, o rosto frio como pedra, lendo o jornal. "Confirmamos o agendamento da escavação no endereço Rua dos Pinheiros, número 7, correto?" Marina prendeu a respiração. Dona Laura ergueu os olhos do jornal. "Quem está ligando?" A voz dela ficou tensa. Marina, rápida, pegou o telefone e respondeu com a voz mais grave que conseguiu. "Sim, confirmamos." "Isso mesmo. Às 3 da tarde, por favor."
Perfeito. Estaremos aí. Obrigado. Clique. Ela desligou, o coração acelerado. A mãe ainda a encarava fixamente. Com quem você estava falando? Era só ligação errada. Dona Laura se levantou e se aproximou. Me mostra o histórico de chamadas. Eu já apaguei. Marina, e não faça nenhuma estupidez. Eu não fiz nada. Um silêncio pesado. Então ela disse, palavra por palavra, com frieza. Se alguém aparecer nesta casa hoje, eu vou saber quem chamou. E eu não vou ser gentil. Marina passou o resto do meio-dia trancada no quarto, segurando o diário com força. 3 horas. Eles vão vir. Eu preciso estar pronta. Às 14h58 em ponto, ela ouviu o ronco de um caminhão do lado de fora. Um clique soou do lado de baixo da casa. Tem alguém em casa? Marina correu para a sacada. 2 operários vestindo uniformes amarelos estavam montando uma furadeira portátil perto do bueiro. Eles se preparavam para abrir a tampa com equipamento profissional. Dona Laura saiu correndo pela porta como um furacão. Parem agora. Quem deu permissão para vocês cavarem aqui? O técnico chamado Luiz se assustou. Recebemos uma ordem desse número. A senhora é Dona Laura Santos, não é? Não. Vocês não têm autorização nenhuma para cavar nada. Temos uma confirmação digital, senhora. Luiz pegou o celular, pronto para mostrar. Mas Laura arrancou o aparelho da mão dele e o jogou no chão. Seu rosto estava distorcido, os olhos arregalados, e ela sacou do bolso do casaco uma faca de cozinha de 20 centímetros. Saiam da minha casa. Ela berrou. Calma, senhora. O outro operário, Rafael, levantou as mãos. Estamos só cumprindo um serviço. Marina ficou paralisada no andar de cima, agarrada ao corrimão da sacada. Mãe. Ela sussurrou. O que você está fazendo? Eu estou te protegendo da loucura. Ela gritou. Você não entende. Nós precisamos guardar esse segredo. Precisamos. Luiz olhou para Rafael. Chama a polícia. Rápido. Ninguém vai chamar ninguém. Dona Laura avançou, golpeando os equipamentos com a faca. A lâmina perfurou um sensor de pressão. Um estouro baixo ecoou, fumaça saiu da máquina. Mãe, para! Marina gritou lá de cima. Laura parou. Olhou para a menina. O rosto pálido como giz. Você não entende, Marina. Se eles cavarem, eles vão encontrar e tudo vai desmoronar. Ela começou a balbuciar, os olhos perdidos. Não posso deixar você saber. 15 minutos depois, chegaram viaturas da polícia e uma ambulância. Dona Laura estava sentada no meio do quintal, o cabelo desgrenhado, a faca jogada ao lado, os olhos fixos no chão. O oficial Ferreira, o mesmo que encontrara Marina na morte do Sr. Antônio, se aproximou. Recebemos uma denúncia de comportamento perigoso contra trabalhadores civis. Ela teve um surto psicótico, contou Luiz. Estava com uma faca na mão, gritando, destruindo os equipamentos. Marina observava de trás de uma fileira de arbustos, os punhos cerrados. Ferreira se aproximou dela. Você está bem, Marina? Eu só agendei o serviço para verificar o bueiro porque a casa tem um cheiro estranho às vezes. Eu não sabia que. Ferreira assentiu levemente. Você tem algum outro parente? Não. Só tenho a mamãe. Naquela tarde, no hospital de Campinas, Dona Laura foi levada para a ala de isolamento psiquiátrico. Um médico jovem chamado Dr. Gustavo Nogueira ficou encarregado do caso. Após uma avaliação preliminar, Marina foi chamada. Sentada à frente da mesa de madeira, Marina observava enquanto doutora Nogueira folheava os prontuários. Marina, você pode me contar o que aconteceu hoje? Eu só marquei o horário para eles verificarem o bueiro. Minha mãe de repente enlouqueceu.
Ela já havia apresentado comportamentos instáveis antes? Marina hesitou. Ela sempre foi controladora e fria. Mas nunca tinha sido assim. Nogueira assentiu, batendo a caneta contra o caderno. Precisamos que você assine o termo de consentimento para o tratamento inicial. Você é o único parente direto. Que tipo de tratamento? O diagnóstico provisório é um transtorno de ansiedade paranoide. Vamos administrar estabilizantes leves por 72 horas para observação. Marina ficou em silêncio. As mãos suadas. Existe alguma forma de eu não assinar? Você ainda é menor de idade, Marina. Se não assinar, será considerada não cooperativa. E o caso pode ser encaminhado para o Conselho Tutelar. Marina abaixou a cabeça. Ela assinou. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Marina foi levada de volta para casa com a orientação de tomar um comprimido por dia, um estabilizante leve ou prescrito pelo médico para prevenir crises de pânico decorrentes de trauma familiar. Os comprimidos eram entregues em mãos, com instruções detalhadas, e uma enfermeira passava em casa para fiscalizar 2 vezes por semana. No primeiro dia, após tomar o remédio, Marina dormiu por 12 horas seguidas. No segundo, perdeu a noção entre sonho e realidade. No terceiro, começou a ouvir passos dentro das paredes e alguém sussurrando seu nome sempre que fechava os olhos. Eu estou ficando louca? Ela perguntou ao próprio reflexo no espelho, o rosto pálido pela falta de sono. Ela se lembrou da voz do Sr. Antônio. Não confie em ninguém. Lembrou-se do olhar da mãe sentada no meio do quintal, olhos vazios. Do bueiro. Na tarde da quarta-feira, quando a enfermeira Sofia veio fazer a vistoria, Marina fingiu tomar o remédio. Escondeu o comprimido debaixo da língua e cuspiu num papel higiênico assim que a mulher foi embora. Naquela noite, ela ficou sentada à janela, olhando fixamente para o bueiro, que ainda não havia sido aberto. Ela sussurrava. Eu não estou louca. Eu não estou louca. Eu não estou louca. Do outro lado da janela, havia uma silhueta parada no jardim, cabelo comprido, vestido branco. Ela correu para fora. Mas o quintal estava vazio. Na sexta-feira à noite, a tempestade desabou como uma cachoeira. A água inundou os 2 lados da rua, escorrendo em velocidade pelas valas diante da casa. Marina ficou à janela, os olhos fixos no bueiro que borbulhava sem parar. Pela primeira vez em dias, a tampa enferrujada de ferro e tremeu. Cave o bueiro. Você vai ver. Aquela voz enevoada voltou à sua mente pela primeira vez desde que parara de tomar os remédios. Ela se levantou de um salto. 2 da manhã. Marina vestiu a capa de chuva, colocou uma lanterna presa à testa e segurou uma pá de ferro velha que encontrou no depósito. A chuva não cessava. O vento uivava acima dela, arrancando as tábuas que cercavam o quintal. O bueiro estava lá, encharcado, lama por todo lado. Mas algo estranho, a tampa de ferro havia sido empurrada pela água e estava meio deslocada. Ela sussurrou. Pai. Com o pouco de força que ainda tinha, Marina empurrou a tampa até o lado. O cheiro era insuportável, um mofo, podridão e ferrugem. Ela apontou a lanterna e começou a descer. O buraco tinha cerca de 3 metros de profundidade, com uma passagem estreita que parecia ter sido cavada à mão e depois revestida com concreto improvisado. Estava toda rachada. As paredes molhadas, com infiltrações. Marina respirava com dificuldade, avançando pelo túnel. Alguns metros adiante, a luz da lanterna revelou uma silhueta negra. Ela recuou de susto, mas depois se aproximou com cuidado. Um esqueleto humano. Ela gritou. Não. O esqueleto estava curvado, a cabeça pendida para o lado, os braços amarrados com fios elétricos cravados nos ossos. Outro esqueleto, ao lado, parcialmente coberto por concreto quebrado. A mão ainda agarrava um pedaço de papel deteriorado. No pescoço do esqueleto masculino, um cordão. Marina, tremendo, puxou o objeto preso ao pulso do esqueleto. Era um pingente de prata,
com uma única letra gravada, VM. Ela se lembrava perfeitamente. Num sonho, o pai colocará aquilo em sua mão. Isso vai te levar até a verdade. Marina caiu de joelhos. Pai, mãe. Ela chorava, desesperada. É verdade, tudo é verdade. Sob a fraca luz da lanterna, ela escavou a lama perto de uma rachadura no concreto quebrado. Algo duro bateu contra a ponta da pá. Ela puxou para fora 2 cartões de identificação biométrica, borrados pela umidade, mas com nomes e códigos de barras ainda visíveis. Dr. André Santos. Instituto de Pesquisas Biológicas de Campinas. Doutora Cecília Soares. Especialista em clonagem de tecidos humanos. Marina arfava. Suas mãos já não tinham força para segurar nada. O cartão caiu no chão molhado. Ela apoiou-se com os braços, tentando não desmaiar. Meus pais e eles não foram embora. Eles foram assassinados. Na manhã seguinte, Marina estava estirada na cama, o corpo gelado, ainda com as roupas úmidas. Sua cabeça latejava. Mas sua mente nunca esteve tão lúcida. Ela sabia. Ela tinha visto. Naquela mesma tarde, Marina voltou ao quarto que a mãe costumava manter trancado. Ela conhecia cada arranhão no cadeado, cada rangido da dobradiça. O cheiro de mofo ainda estava lá, mas a luz agora parecia diferente. Ela revirou as gavetas, uma a uma, verificando cada compartimento. Nada até que viu um jaleco branco velho, amassado e enfiado no fundo de uma gaveta de ferramentas. Ela o abriu. Algo caiu no chão, um pendrive preto, revestido com borracha à prova d'água, com o logotipo antigo do Instituto Nacional de Ciências. Marina sussurrou, por favor, não esteja danificado e por favor, funcione. Na tela do computador, uma luz piscou. Um único arquivo apareceu com o nome. Confissão_A_final.mp4. Ela clicou em abrir. A tela ficou escura. Um quarto de hospital. Um homem extremamente magro, cabelo bagunçado, vestindo um jaleco manchado de sangue seco, olhava diretamente para a câmera. A imagem estava tremida. A voz que veio em seguida era trêmula, entrecortada. Marina, e se você está vendo este vídeo, isso significa que eu e sua mãe estamos mortos. Não foi um acidente. Não foi um erro. Nós fomos assassinados. Porque sabíamos demais. Porque nos recusamos a continuar criando aquilo que chamavam de modelo Laura. A pessoa que vive com você e não é sua mãe. Ela é uma cópia. O quinto modelo. Laura_5B. Um ser biológico programado para controlar, esconder, proteger os segredos do Projeto Gênesis. Marina engasgou com um soluço. O pai continuou. Ela não tem emoções. Não tem memórias. Ela não ama você. Ela só sabe obedecer às ordens biológicas que foram implantadas. Se você ainda estiver viva, fuja. Não há em frente. Ela fará de tudo para enterrar a verdade. Até mesmo matar você. Ele olhou para a câmera, os olhos embaçados. Nós amamos você. Muito. Marina, e perdoe-nos por ter deixado você sozinha com ela. O vídeo parou. Marina ficou imóvel. Na tela, o rosto magro de seu pai com os olhos cheios de uma dor profunda. Ela murmurou, Laura_5B, e não é minha mãe. Levantou-se, cambaleante, e caminhou até a janela. Havia uma figura no quintal. Como se estivesse lá havia horas. A mulher estava olhando direto para o quarto dela. Olhar fixo. Marina puxou a cortina bruscamente. Virou-se para dentro do quarto, ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. Um pensamento surgiu, eu preciso sair daqui. Agora. Naquela noite, enquanto a chuva voltava a cair, Marina cuidadosamente colocou o pendrive no bolso do casaco. Já havia pegado o dinheiro do compartimento secreto que a mãe escondia havia anos.
Pretendia correr para a casa do Sr. Tiago, o vizinho que um dia prometeu ajudá-la. Ela desceu as escadas silenciosamente, cada batida do coração parecia ecoar nos ouvidos. Ao pôr o pé na porta da frente, uma voz soou atrás dela. Vai aonde, Marina? Ela congelou. A mulher estava de pé na escuridão. Olhos sem reação. Rosto sem expressão. Na mão, ela segurava um bisturi reluzente sob a luz fraca. Mãe! Marina sussurrou: o que é você? A outra deu um passo à frente. Eu não tenho escolha, Marina. Fui criada para cumprir meu papel, proteger o segredo. Impedir vazamentos. Impedir e matando? Marina recuou. Minha programação biológica não permite que a verdade venha à tona. E os sentimentos? Durante 12 anos? Ela parou. Um momento sufocante. Então seu rosto se contraiu. E não tenho dados para processar essa pergunta. E não tenho dados para processar essa pergunta. A resposta ecoou no escuro como uma lâmina fria rasgando o coração de Marina. Ela deu mais um passo para trás, as costas quase tocando a porta. Então, e quando dizia que eu precisava tomar os remédios, era porque temia que eu lembrasse. Que sonhasse com meu pai. Sim. A voz da mulher ou da coisa que tinha o rosto da mãe dela manteve-se firme. Remédios para inibir a atividade do tálamo. Reduzir memórias. Diminuir a distinção entre realidade e imaginação. Você foi programada para mentir para mim durante 12 anos? Eu não menti. Eu ocultei. Porque a ordem biológica do modelo 5B é proteger o projeto e a menina-alvo a qualquer custo. Mesmo que isso custe vidas? Silêncio. Você matou meus pais? Nenhuma resposta. Apenas os olhos vazios olhando para ela como se estivessem recalculando os dados. Mamãe não matou. Por fim, ela disse, com a voz entrecortada como a de um robô antigo. Eles foram eliminados por uma força especial. Fui ativada depois. Baseada em modelo genético, memórias simuladas e escaneamentos cerebrais reais. Marina ficou paralisada. Você não é minha mãe de verdade. Ela sussurrou. Fui programada para agir como se fosse. Não. Isso não conta. Qual é o seu sentimento? Você já chorou alguma vez? Um silêncio. O modelo 5B não foi configurado para reação lacrimal. Marina piscou. Foi a primeira vez na vida que ela entendeu da mulher que a embalava para dormir, que a esbofeteava, que a obrigava a tomar remédios, que a punia, que estava ao lado dela nas fotos de classe, nunca tinha sido real. Você é só um programa ambulante. Não. Sou um ser orgânico. Tenho células vivas. Tenho sistema circulatório. Tenho função cognitiva. Mas não tem coração. A mulher não respondeu. Um segundo depois, ela avançou. Marina virou-se imediatamente e escancarou a porta. Pare! A voz de Olaura soou afiada como aço. Marina correu. Chovia torrencialmente. Marina saiu disparada pelo portão de casa, os pés escorregando na lama molhada. Ela correu pelo beco que levava à rua principal, o coração batendo como um tambor de guerra. A luz do poste refletia em seu rosto pálido. Preciso ir até a casa do Sr. Tiago. Mas quando chegou, a casa estava completamente silenciosa. A porta estava trancada. Ela gritou. Sr. Tiago. Me ajuda. Por favor. Ninguém respondeu. As luzes não acenderam. Uma viatura policial estava estacionada na esquina. O oficial Ferreira desceu. Marina? Ele pareceu surpreso. O que você está fazendo aqui a essa hora? Aquela mulher, a Laura, ela veio atrás de mim. Ela, e não é minha mãe. Ela é uma cópia biológica. Ferreira franziu a testa. O que você está dizendo? Marina,
Você tomou seus remédios? Não. Eu joguei fora. Estou lúcida. Tenho provas. Marina tremia enquanto tirava um pendrive do bolso do casaco. Aqui tem um vídeo. Meu pai deixou. Por favor, assista. Ele a olhou, então assentiu com a cabeça. Entre no carro. Vamos para a delegacia. Sede da polícia da pequena cidade, 3 horas da manhã. Na sala escura, iluminada apenas por uma luminária de mesa, Marina estava sentada diante de Ferreira. Ele inseriu o pendrive no computador. O vídeo começou. A voz de seu pai surgiu. Fragmentada. Trêmula. Desesperada. Marina prendeu a respiração. Ferreira ficou em silêncio. Quando o vídeo terminou, ele retirou o pendrive e o segurou por um longo tempo nas mãos. Você estava certa. Meu Deus! Ele murmurou. E agora, o que eu faço? Marina perguntou, com a voz embargada. Ela sabe que eu sei. Eu não posso voltar para lá. Ferreira se levantou, suspirando. Você pode passar a noite aqui. Amanhã de manhã, vou ligar para o Centro de Proteção a Menores em Salvador. E... Ele olhou para Marina, por um longo tempo. Vou entrar em contato com alguém que pode ajudar. 1 hora depois, a porta da delegacia se abriu. Um homem de cerca de 50 anos, cabelo grisalho, olhos profundos e penetrantes, usando um sobretudo, entrou. Dr. Ricardo Barbosa. Ferreira apresentou. Foi colega de trabalho do seu pai. Marina ficou estática. Eu ouvi seu nome na biblioteca do Instituto de Biologia. E eu conhecia seus pais. Ele se sentou, o rosto suavizado. Recusei continuar no projeto Gênesis quando começaram os testes de clonagem sob fins militares. Seus pais foram os últimos corajosos que tentaram impedir o projeto. Marina mordeu os lábios, os olhos marejados. Eu não sei o que fazer. Primeiro, garantir sua segurança. Ele disse com suavidade. Depois, vamos expor tudo isso à luz do dia. Ela sussurrou, e eles mataram meus pais. Depois criaram a Laura e a colocaram ao meu lado por 12 anos. O doutor Ricardo assentiu. Porque você é o que restou deles. Eles não podiam deixar você lembrar. Então te controlaram de dentro da própria casa. Não tenho mais família. Marina murmurou. Ele colocou a mão sobre o ombro dela. Você tem, sim. E a partir de hoje, não estará mais sozinha. A chuva parou ao amanhecer. Marina estava sentada no pequeno escritório, a luz fraca do sol batendo em seus olhos após uma noite em claro. Ferreira entrou com uma caneca de chocolate quente. Você foi muito corajosa. Ele disse. Ela segurou a caneca e respondeu baixinho. Eu só não queria viver mais um dia na mentira. Então vamos começar com a verdade. Ele entregou a ela uma pasta com fotos da cena do crime, imagens de esqueletos, relatórios forenses não divulgados. Tudo bate com as identidades nos registros. Os 2 esqueletos no esgoto pertencem a André Santos e Cecília Soares. Vamos divulgar isso amanhã. Marina não disse nada. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Finalmente, alguém acredita em mim. Noite. O céu nublado parecia engolir toda a cidade. Os postes de luz piscavam sobre as poças de água parada, e as sombras das árvores balançavam ao vento como braços chamando um presságio sombrio. Marina estava em frente à casa familiar, a casa que um dia fora um lar, agora transformada em prisão, onde a morte se escondia sob o cimento e sorrisos falsos. Ela havia decidido voltar. Não por coragem, mas porque precisava enfrentar. No bolso do casaco, havia um pendrive contendo o vídeo de seus pais. No coração, o medo reprimido por 12 anos. Marina apertou a campainha. 1 vez. 2 vezes. A porta se abriu. A mulher apareceu, cabelo preto arrumado,
Pele lisa como se o tempo nunca tivesse tocado. Mas aqueles olhos, e já não eram os olhos de sua mãe. Eram apenas 2 pontos de vidro frios. Por que voltou? Ela perguntou, com uma voz vazia. Marina levantou o rosto. Para acabar com isso. Sentaram-se uma de frente para a outra na sala. Sobre a mesa, 2 copos d'água. Um deles intocado. Pensei que Ferreira fosse mantê-la lá essa noite, disse Laura 5B, sem tirar os olhos de Marina. Ele quis que eu enfrentasse a verdade. Que eu visse com meus próprios olhos. Marina apertou as mãos. Assim como estou vendo minha mãe agora. Aliás, vendo você. Por que você não é minha mãe? Silêncio. Então ela assentiu levemente. É verdade. Não sou sua mãe. Você sente alguma coisa? Perguntou Marina, com os olhos em chamas. Ao menos, e algo remotamente humano? Sinto. A resposta fez Marina hesitar. Um único sentimento. Qual? Responsabilidade. Marina deu um sorriso sarcástico. Responsabilidade por matar meus pais? Por mentir para mim a vida inteira? Não fui eu que os matei. Laura 5B olhava para o vazio. Eles foram eliminados por uma unidade interna do Ministério da Defesa. Fui ativada depois disso. E viveu como minha mãe. Para que você não suspeitasse. Para garantir que você crescesse de forma estável, sem investigar. Porque dentro de você há algo mais importante do que qualquer um jamais imaginou. Marina ficou paralisada. O que quer dizer com isso? Laura 5B se levantou e caminhou até ela. Você é filha de 2 cientistas brilhantes. Em seu genoma há uma sequência autorreparadora criada pelos seus próprios pais. Uma mutação com potencial de imunidade a doenças genéticas. Eles não apenas geraram uma filha. Eles criaram um avanço. Marina recuou. Você está dizendo que eu sou uma amostra genética. Você é a chave. A voz dela quase se suavizou. Você é o último organismo que carrega o gene original. Se sua existência vier à tona, o mundo inteiro saberá até onde o projeto chegou. E você precisa proteger esse segredo? Marina gritou, indignada. Mesmo que tenha que me prender como uma prisioneira? Fui programada para isso. Então agora eu sou uma ameaça, não é? A mulher não respondeu. De dentro do casaco, ela tirou um bisturi, um instrumento preciso, afiado, como algo fora de lugar num lar, mas comum num laboratório. Marina recuou mais um passo. Não se aproxime. Não quero fazer isso, Marina. Mas quando você lembra de tudo, meu sistema biológico ativa automaticamente uma resposta de proteção de dados. Então cancele o comando. Você não é uma máquina. Eu não consigo. Marina gritou, você pode escolher. Você está viva. Você tem consciência. Você não é uma máquina. Laura 5B parou. Sua mão tremia levemente. Você é a única que me faz duvidar de mim mesma. Então pare. Marina ergueu o pendrive. Eu tenho o vídeo. Tenho o DNA. Tenho provas. Se eu morrer, tudo isso será divulgado. Você não pode impedir. A mulher levantou o rosto, os olhos marejados e como se algo dentro dela tivesse acabado de se partir. Eu tenho medo. Você sente medo? Marina perguntou, recuando em direção à porta. Não, e medo por mim. Laura 5B soltou um suspiro. Mas, e medo de não ter mais você. Marina congelou. Por um instante, viu algo estranho, o tremor nas mãos daquela mulher e já não parecia mecânico. Você me ama? Laura 5B não respondeu. Mas seus olhos estavam cheios d'água. A porta se escancarou. Ferreira entrou correndo com 2 policiais atrás. Parada. Largue a arma.
Laura 5B se sobressaltou. Ela se virou, não com a lâmina apontada para Marina, mas para si mesma. Não! Marina gritou. Mas era tarde demais. O bisturi fez um corte profundo no pulso esquerdo. O sangue jorrou, mas imediatamente coagulado sob a camada de pele viva. Um pequeno estalo soou de dentro do corpo dela, como se um dispositivo de autodestruição estivesse sendo ativado. Laura 5B tombou. Marina correu até ela, abraçando o corpo que começava a esfriar. Não, não vá, você não é minha mãe, mas ainda assim é parte de mim. Ela sussurrou, a voz quase sumindo. Eu fiz o certo, Marina? Ela assentiu, com a voz embargada. Você fez o certo, só escolheu o jeito errado. Aqueles olhos se fecharam. Não havia mais olhar. 3 dias depois. A casa foi interditada. A equipe de perícia encontrou 2 corpos no interior do esgoto, com DNA compatível com os pais de Marina. A mídia explodiu. O projeto Gênesis vazou para a imprensa. Uma investigação internacional de larga escala foi iniciada. Laura 5B foi preservada em uma sala de isolamento biológico especial. Ninguém autorizou a desativação imediata, pois o valor dela superava o de qualquer ser já criado. Uma enfermeira perguntou a Marina: você gostaria de deixar uma última mensagem para ela? Marina permaneceu em silêncio por muito tempo, depois disse: ela não era humana. Mas tentou ser mais humana do que muita gente de verdade. Uma semana após o ocorrido. Congresso Nacional do Brasil, Brasília. As câmeras focavam o púlpito. Centenas de jornalistas, autoridades, representantes de organizações internacionais de direitos humanos, todos em silêncio quando o porta-voz do governo começou a falar. Nós, em nome da nação, nos curvamos para pedir perdão à cidadã menor de idade Marina Santos, filha do Dr. André Santos e da doutora Cecília Soares, 2 cientistas assassinados numa conspiração para encobrir o projeto Gênesis, manipulado por um grupo interno do Ministério da Defesa. E além disso, pedimos desculpas por termos deixado a menina viver com uma réplica artificial, em meio à mentira e ao perigo, pelos últimos 12 anos. Os flashes das câmeras disparavam sem parar. Marina estava sentada na primeira fila, cercada por uma multidão. A luz a atingia diretamente no rosto, mas ela não piscava. Sua mão estava cerrada. No pescoço, um colar de prata com a letra M, limpo e restaurado após ser retirado do corpo do pai. Uma mulher ao lado se inclinou e era a professora de psicologia Ana Lima, esposa do Dr. Ricardo Barbosa. Está tudo bem com você? Ela perguntou baixinho. Marina assentiu levemente. Vou ficar bem, porque eu preciso ficar. Após a coletiva, Marina saiu pelos fundos com o Dr. Ricardo e Dona Ana. Repórteres se aglomeraram. Marina. Quer dar uma declaração? Você acha que a Laura 5B deve ser desativada? Qual é seu sentimento em relação ao governo? Marina parou. Virou-se. A voz da menina de 13 anos soou firme, mas sem raiva. Eu não odeio ninguém. Mas eu gostaria de perguntar quem deu o direito de criar um ser vivo e depois jogá-lo fora como lixo? Silêncio. Ela continuou. Ela, aquela que vocês chamam de produto, me ninou para dormir, me forçou a tomar remédio, me repreendeu, até me bateu. Mas ela também segurou minha mão quando eu estava com medo. E foi a primeira a chorar ao perceber que não era minha mãe. Marina olhou ao redor. Talvez não fosse afeto. Mas era algo parecido. E nós matamos essa possibilidade ainda no começo. Ninguém tem o direito de criar vida só para usar e depois descartar. Ninguém mais tirou fotos. Todos apenas ficaram em silêncio. Naquela noite. No novo apartamento em Florianópolis. O Dr. Ricardo abriu a porta do quarto iluminado por uma luz amarela aconchegante. Nas estantes, centenas de livros, biologia, filosofia, arte. Um piano antigo junto à janela. Você pode ficar o tempo que quiser.
Esta é sua casa, ele disse. Marina olhou ao redor. Sem câmeras. Sem remédios. Sem esgoto. Apenas o som do relógio e o cheiro de madeira nova de pinho. Nunca senti que podia respirar assim, Marina disse. Ana entrou e lhe entregou uma caixinha com fita de presente. Um mimo para o primeiro dia vivendo com a verdade. Ela abriu. Um bloco de folhas em branco, tintas e pincéis. Você pode pintar o que quiser. Ana sorriu com doçura. E se eu não souber o que pintar? Marina perguntou. Então comece pelo que mais te assusta. Encare-o. E transforme-o em algo que você possa chamar de seu. 3 meses se passaram. Marina começou a estudar em uma nova escola. Seu nome não constava mais como Marina Santos ou nos registros, para proteger sua identidade. Ela passou a se chamar Marina Mendes. Na aula de ciências, ela sentava ao lado de Lucas, um garoto de 12 anos, olhos castanhos, que sempre carregava um porta-retratos da mãe. Lucas havia perdido a mãe em um acidente. Eles se tornaram amigos rapidamente. Ouvi dizer que você morou com uma pessoa clonada, Lucas sussurrou um dia. Marina não se surpreendeu. Boatos sempre correm mais rápido que a luz. Sim. Mas não chame de pessoa ou não pessoa. Nem eu tenho certeza. Lucas coçou a cabeça. Mas, você já odiou ela alguma vez? Marina olhou para fora da janela. O sol batia em sua mão, quente como se fosse a primeira vez na vida. Já fiquei com raiva. Mas nunca odiei. Que estranho. Porque ela sempre me ensinou uma coisa, e a verdade não assusta tanto quanto viver para sempre na mentira. Lucas sorriu. Quer fazer o projeto de ciências comigo? O tema é livre. Com certeza. Já sei até o nome. Qual? Marina sorriu. Viver com a verdade. 1 ano depois. Centro de Convenções Nacional de Brasília. O auditório estava em completo silêncio. Todos de pé diante da grande parede de bronze com os dizeres gravados. Em memória ao Dr. André Santos e à doutora Cecília Soares, 2 pessoas que ousaram enfrentar o mal para proteger a humanidade. Marina estava diante do microfone. Vestia um vestido branco simples, o cabelo preso. Em suas mãos, um pendrive pendurado como pingente. Sua voz soou firme, sem tremer. Meus pais não morreram em um acidente. Morreram porque se recusaram a vender a alma ao poder. Mas hoje, não estou aqui para contar como eles morreram. E sim, para contar que eles viveram. E eu sou a prova disso. Uma chuva de aplausos explodiu. Naquela noite, Marina sentou-se ao piano em casa. Lucas apareceu pela janela. Tocando de novo, ele perguntou. Não. Estou compondo uma música. Sobre o quê? Marina olhou para o céu. Sobre uma mãe sem coração e mais que aprendeu a sentir dor. Lucas ficou em silêncio. Ela se virou para ele e sorriu de leve. E sobre uma criança que finalmente aprendeu a sorrir ao acordar. 3 dias depois, Marina recebeu uma carta oficial do Instituto Nacional de Ciências. Uma cerimônia especial seria realizada, a primeira da história, para homenagear os cientistas assassinados por se recusarem a servir à guerra biológica. O convite prateado trazia seu nome na posição de convidada de honra para discurso. Ana leu a carta e se virou para Marina. Quer fazer o discurso? Ninguém vai te obrigar. Eu vou falar, Marina respondeu prontamente. Eu preciso falar. Dia da cerimônia. Grande auditório do Instituto Nacional de Ciências, Brasília. As luzes estavam suaves. Todos os presentes se levantaram quando Marina subiu ao palco. No telão atrás dela, apareceu a imagem de seus pais, Dr. André Santos e doutora Cecília Soares, em uma foto antiga, de mãos dadas dentro de um laboratório. Marina respirou fundo e olhou para o público. Seu rosto estava sereno, já sem os traços de pânico da menina que um dia foi trancada dentro de sonhos falsos.
Ela começou. Hoje estamos aqui não para sentir pena dos que se foram, mas para lembrar que eles nunca morreram. Meus pais e não se curvaram diante do dinheiro ou da força. Eles não se calaram. E pagaram com o próprio sangue e os próprios ossos. O burburinho cessou. Mas a morte deles, e não foi em vão. Porque graças a isso, eu nasci não apenas para viver, mas para contar a verdade. Uma breve pausa. Não podemos chamar um ser vivo de um produto, e depois esperar que ele ame. Não se pode clonar uma pessoa e ensiná-la a fingir que sente. Mas se uma réplica, e um dia disse, Marina é a única coisa que me faz sentir que existo, então isso já não é mais uma máquina. Algumas pessoas enxugaram as lágrimas. Eu não perdoo quem matou meus pais. Mas também não rejeito quem segurou minha mão na infância, mesmo que fosse apenas o Laura 5B ou ponto. Porque, se não conseguimos amar até mesmo aquilo que é imperfeito, e então a humanidade não passa de uma definição vazia. Quando Marina abaixou a cabeça, todo o auditório se levantou. Os aplausos ecoaram como trovões. Ao fim da cerimônia, uma repórter se aproximou. Marina, o que pretende fazer com o resto da sua vida? Ela respondeu sem hesitar. Vou estudar. Pintar. Escrever. Amar. E contar o que meus pais viveram, não como morreram. À noite, na pequena casa em Florianópolis. Marina sentou-se à janela, olhando para o céu. Lucas estava ao seu lado, em silêncio. Você não tem mais medo? Ele perguntou. Marina sorriu. Não. Não há mais sonhos para temer. Estou vivendo aquilo que antes eu só ousava sonhar. O quê? Ser humana. Ter escolhas. Uma brisa suave passou. Na memória, ela viu a imagem do pai colocando a mão em seu ombro e sorrindo. Sem sangue. Sem esgoto. Sem pesadelos. Apenas sol. E som de piano. A história de Marina enfatiza que a verdade, por mais tempo que fique oculta, ainda tem o poder de salvar. Ninguém tem o direito de criar vida e depois tirar o direito de ser quem se é. O verdadeiro amor não depende da forma ou da programação, ele está na escolha entre o bem e o mal. Mesmo tendo vivido na mentira, Marina escolheu perdoar, se levantar com coragem e se tornar a voz da humanidade. Esta história é um lembrete, a verdade pode doer, mas é o único caminho para a liberdade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.